Gente, vamos lá. Olha, hoje vamos Vamos para o começar. capítulo número 7. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos ver o 7 hoje, que é um capítulo muito importante, reforça o que a gente viu semana passada e aprofunda algumas coisas. Depois, a gente vai ler o capítulo número 9, que é um capítulo sobre protestantismo na América Latina, o futuro que o Rubem Alves via naquele momento do protestantismo latino-americano. E nós vamos retornar para terminar o livro com o número 4, que é um texto mais didático, mas ele é importante, porque o Rubem Alves pega várias maneiras de compreender o protestantismo e no final ele se posiciona. E aí a gente vai ter uma visão geral do que ele entende pelo espírito protestante, né, pela essência do que ele considera o protestantismo. Então a gente vai ver isso. Então, depois de hoje, semana que vem, 9, e depois a gente retorna para o 4, e a gente vai terminando esse livro, que a gente já vai ter passado por todos os pontos centrais do texto. Então, hoje, nós vamos para o 7º capítulo, que é bem pequeno, mas é denso. E vocês podem, não sei quem leu, mas vocês vão ver que o Rubem Alves nem se preocupa em citar autores. Ele usa ele mesmo, ele usa ele mesmo. É aquela autonomia protestante que de vez em quando a gente tem que ter, né? Quem falou isso? Fui eu que falei isso. Eu falei. Amanhã eu vou participar de um congresso e aí tem lá, me pediram, é um congresso internacional sobre Nietzsche, e me chamaram para falar e falaram, qual é o título do teu negócio, o tema e tal? Aí eu falei que era sobre, o título é Corpus in Transi, era sobre Nietzsche e as pombagiras. Aí uma professora, que é amiga minha, pesquisadora, falou assim, Alexandre, de onde você tirou isso? Eu falei, de mim. É assim, de vez em quando, a gente tem que falar igual o Rubem Alves. De onde você tirou? Sou eu que estou pensando isso. Ô, Oi. Alexandre, você com 17 livros escritos, você pode fazer isso. Só citar você direto. Pronto. Não, mas aí cai num narcisismo que eu tenho medo. Mas é que de vez em quando, essa coisa do Rubem Alves me atrai. A pessoa pergunta, mas da onde você tirou isso? Ué, lá de casa. Eu vi isso, sabe? Meu filho. Às vezes eu uso esse exemplo assim. Não, mas foi meu filho que me ensinou isso. Ele estava pendurado ali, o videogame caindo, e ele pendurado na parede. É um pouco, né? As nossas experiências, é isso. Mas aí eu vou apresentar o trabalho lá. E acabou que o pessoal aceitou e ficaram até felizes, assim. Eles riram com a minha resposta. É o samba do crioulo doido, né? Nietzsche, pombagira. E a noção de transe. Eu vou tentar pensar o que é um transe no âmbito do corpo. É isso que é. É um negócio técnico, é um negócio sério, não é nenhuma brincadeira. É porque eu fiz aquelas entrevistas com elas, né? Eu fiz 14 entrevistas e ainda publiquei só uma parte. Eu vou pegar uma parte restante e vou conjugar com o problema do Nietzsche, assim. É isso. E é sério. Eu vou citar as coisas lá, mas é sério, o negócio não é uma brincadeira. Mas o povo achou que eu não estou duvidando da seriedade, não. Eu estou pensando como é que vai ficar na cabeça das pessoas, só isso. Vou tirar o som. Tchau. Tá bom, tchau, vamos lá. Olha, então essa página 111, né, que a gente está lendo nessa última edição do livro, Certeza e Inquisição. É um título maravilhoso, pelo seguinte, certeza é uma palavra latina. O título já diz mais ou menos o que o Rubem Alves quer. Certitudo é a palavra latina. Certitudo é um dos critérios da noção de verdade na tradição do pensamento ocidental. Um dos critérios. Existem muitos critérios para se falar em verdade. Por exemplo, na Bíblia, a gente abre a Bíblia. A primeira parte da Bíblia, que é a maior parte, que a gente chama de Primeiro Testamento, é a palavra verdade. Ela tem duas grafias em hebraico. E, na verdade, duas palavras para verdade. Emet e Emuná. Literalmente, fidelidade e confiança. No Segundo Testamento da Bíblia, a maior parte do tempo escrito em grego, com alguns versos em aramaico e tal, a palavra para verdade é aletheia,
que significa tanto desvelamento, aletheia, tanto desvelamento, como eu gosto de traduzir assim, desesquecimento, é a ruptura do esquecimento. Isso que é verdade em grego. Romper o esquecimento. Não é bem lembrança. Não. É você rasgar o esquecimento e tornar algo manifesto. Então, você tem duas palavras. Você tem uma palavra no Segundo Testamento, duas palavras no primeiro. Olha só a imagem que a tradição de Israel tinha em relação à verdade. A verdade seria uma relação de fidelidade. Isso significa que qual é o modelo da verdade? É o casamento. O modelo da verdade é a relação matrimonial. Não é à toa que na tradição de Israel a gente fala assim, a aliança de Deus com o seu povo. Aliança. A gente está pensando numa relação matrimonial. Não é à toa que os santos e místicos e místicas do catolicismo, como Teresa d'Ávila, São João da Cruz, mas também São Bernardo de Claraval, mas também Orígenes, esses grandes padres da igreja, eles escreveram muitas vezes poeticamente usando o livro de Cântico dos Cânticos, interpretando o noivo como Cristo, a noiva como a igreja ou a alma humana. São metáforas da mística cristã, porque se pensava a relação com Deus ou com Cristo como uma relação matrimonial. É comum você pegar uma ordem de freiras e você ter lá na mão esquerda, né, você ter uma aliança com Cristo. E eu sempre me pergunto se Cristo consegue dar conta de tanta mulher assim, cara. Que é uma galera. E uma galera que ficou virgem por causa dele. Quer dizer, o cara ainda exigiu virgindade eterna. Quer dizer, tem aliança, um casamento, não pode ter sexo. Não sei se Jesus concordaria com isso. Mas a relação é matrimonial. Isso significa que o paradigma da verdade na tradição de Israel é a relação matrimonial. Coisa doida isso. Portanto, a relação de confiança é a segunda palavra, de entrega. Verdade é uma relação que se entrega e é uma relação de pertença fiel, só. Então, no Primeiro Testamento da Bíblia, a verdade não é uma teoria, nem uma doutrina, é uma relação. Olha que coisa. É uma relação. No Segundo Testamento, quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente geralmente lê a verdade de maneira teórica, doutrinária. Então, olha, se eu for budista, né, eu estou ferrado. E se eu for que nem Gabi e Patrícia, que às vezes frequentam lugares muito estranhos, como ontem, também estão ferradas. Porque a gente analisa a verdade no plano doutrinário. A questão é que esse verso não só está dizendo muita coisa, como está conjugando três palavras que são extremamente fortes. Vida e caminho. Vida e caminho. Não vida biológica, que isso o Segundo Testamento da Bíblia não trata. Vida como qualidade de existência. E depois com caminho, portanto, processo. É engraçado, porque a palavra que se usa em grego, que é a ruptura do esquecimento, isso que é verdade, Jesus diz que é ele. E é a vida que ele vive e o caminho que ele faz. Esquecimento do quê? Ele diz no final desse verso, do Evangelho de João, por isso que ninguém vai ao Pai senão por ele. É novamente a ideia de relação. Ninguém se relaciona com o Pai, senão nesse processo, nessa forma de vida, e, portanto, na ruptura desse esquecimento, que é a palavra que, para a tradição do Segundo Testamento da Bíblia, que é a que gera a palavra hamartia, sair do foco, que é pecado. Então, verdade, também Jesus de Nazaré, é um caminho, um processo relacional com o Pai e com ele. Acabou. É um processo, um caminho relacional. O que acontece? É que a nossa tradição ocidental, quando ela se torna cristã, o nosso tipo de cristianismo ocidental, que é chamado de cristianismo latino, passa pelo idioma latino, óbvio, e pelas línguas neolatinas. Um dos critérios de verdade
dessa língua, isso está na língua, isso está na gente, assim. É a ideia de certeza. A ideia de certeza. Isso ultrapassa todo o pensamento moderno, Descartes fala disso, toda a ciência moderna, e isso reflete diretamente na teologia ocidental. O que o Rubem Alves vai mostrar? Primeira coisa, se vocês lerem lá o texto, vocês vão ver como é que o que está em jogo ali. É que a nossa tradição ocidental de pensamento teológico, ela acredita que a verdade é certificação. É como se a gente fizesse uma prova. Aliás, eu fiz prova de catecismo na escola. Eu fiz prova. Eu tirei 10. Você vê como é que eu era um cara santo. Eu só falava as mesmas coisas de sempre. Que eu sei que a professora gostava, que era da campanha da fraternidade, eu me lembro até hoje. Aliás, eu fiz isso toda a minha infância. Se você falasse que seguir Jesus era promover o amor e a justiça social, você passava em qualquer prova. E eu só tinha isso. Eu não sabia nem do que estava tratando o texto. Aí eu combinava com os amigos. Cara, promover o amor e a justiça social. E todo mundo passava. Então eu tive prova. E a gente, não, isso no catolicismo tem um lugar. No protestantismo histórico, você ainda vai professar a fé numa doutrina. E você vai certificar-se da ortodoxia. Então, Rubem Alves entende que a nossa tradição eclesiástica reduziu a verdade à certeza doutrinária. Uma ortodoxia. Uma ortodoxia, total. Engraçado, porque a palavra ortodoxia é uma palavra grega, significa literalmente uma opinião reta. O que o Rubem Alves vai mostrar é que é uma doutrina correta, não uma opinião. No âmbito religioso, a ortodoxia é uma doutrina. Alexandre. Oi, Regininha. Quando você falou que, né, no catolicismo, não, depois do protestantismo você vai ter que professar a fé, é isso? E o que é professar essa fé no protestantismo? Vamos dizer, você vai entrar na igreja presbiteriana bem tradicional. Você vai ter que fazer profissão de fé. É isso. Entende? O Rubem Alves, ele é um presbiteriano, um teólogo presbiteriano nessa época, já rompendo bastante com a tradição, e ele vai depois romper de vez, assim. E ele, aliás, foi até a pergunta da Graça da vez passada, ele escreveu uma obra um pouquinho depois desses textos que ele compilou aqui, que é essa obra Protestantismo e Repressão, que hoje o título dela mudou, né? Está publicado ultimamente como Religião e Repressão. E lá ele faz esse histórico inteiro. Aí você nota exatamente o que ele quer. Ele quer mostrar que a tradição protestante, nascida do século XVI, no século XVII, ela já teve uma espécie de reducionismo. Ou seja, não é mais a Bíblia pela Bíblia que interessa. É ler a Bíblia a partir de uma doutrina que faça você ler. No caso da Bíblia protestante, são 66 livros. Os 66 livros da Bíblia, você acabou e você sabe exatamente o que quer dizer todos os textos a partir desse modelo geral. É isso que o Rubem Alves está dizendo. Então, é uma espécie de... Você lembra do Guia Rex? Eu me lembro que eu cresci com um negócio chamado Guia Rex. A doutrina é uma espécie de Guia Rex, que você lê qualquer texto da Bíblia e você vai entender qualquer coisa de acordo com a doutrina. Isso aqui, na verdade, é resultado do pecado. Isso aqui é o pecado original que fez assim, isso aqui é assim, isso aqui é por causa da salvação. No fundo, é uma grande farsa. O modo como as tradições protestantes elas vão lidar com os primeiros protestantes. Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, esses nomes do século XVI. Por quê? Porque a inspiração deles, Rubem Alves diz isso logo no início, basicamente, tem muitas coisas, mas basicamente duas coisas. Ao ler a Bíblia, ou ao ter fé em Jesus Cristo, ou ao afirmar que só a graça nos salva, todas essas expressões que no século XVI os reformadores disseram, tinha dois propósitos centrais. Primeiro, promoção da liberdade. Segunda coisa, livre exame da consciência.
São dois princípios de todos os grandes protestantismos do século XVI, que o Rumeus vai dizer assim, gente, você olha para isso, liberdade e livre exame da consciência. E aí você vai a uma igreja protestante, você vai à igreja batista, você vai à igreja presbiteriana do Brasil, IPB. Você vai chegar e falar assim, ué, cadê? Se é livre exame da consciência, se é liberdade, por que eu não posso pensar o contrário? Por que a preocupação é a ortodoxia? Por que tem rol de membros e, de repente, tem um conselho que vai discutir se aquele rol ainda é válido? Olha, eu fui amigo de um pastor, Messias do Amaral, ele é pai de uma grande amiga minha. E eu fui amigo dele, inclusive celebrei o enterro. E me proibiram de celebrar o enterro, porque ele é metodista. E eu era herege, obviamente que, né? Entre mim e Satanás não há muita diferença. Então, o bispo falou que eu não podia falar. E eu falei, pô, eu não tô querendo falar não, bispo. Só vim dar um beijo na minha amiga. Aí a minha amiga falou, então vamos tirar o caixão da igreja e botar na rua. Porque ele era amigo dele. Meu pai era amigo dele, não era amigo do bispo. Aí deu uma confusão e eu acabei que eu dei uma palavra lá depois do bispo. É claro que o bispo deu os parâmetros para eu não contagiar as almas perdidas. Aí, o que aconteceu? Esse cara me contou um dia, para mim, para o Neemias Maria e para o Jonas. Ele era muito amigo do Jonas e do Neemias. A gente ia celebrar um culto, eu era muito novo, 22 anos, sei lá, a gente estava numa roda assim, todo mundo com aquela túnica e tal, esperando lá começar. E aí ele falou assim para o Jonas, ô, Jonas, ele falava com a voz assim, ô, Jonas, quando eu estava na igreja metodista lá de Niterói, conheci um pastor que ele gostava de perseguir os cinemistas. E aí o Jonas virou e falou assim, Messias, nunca ouvi essa palavra. Ele falou, cinemistas? O que é cinemista? Quem frequentava o cinema aos sábados antes do culto. E o pastor mandava uma mulher e um cara ficarem na porta, apaisando, escondidos, e anotando os cinemistas. E no final do culto, ele lia. Ele pegava o rol de membros e via, ele ticava assim, quem eram os cinemistas. Aí no final do último culto do mês, ele dizia que os cinemistas não estariam aptos para a Santa Ceia. Cara, que horror! A pergunta do Rubem Alves é, me desculpa, mas essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que essa merda tem a ver com liberdade e livre exame de consciência? Sabe, como se fosse o cabresto, né? É isso. É isso. Sabe, pipa? É isso. As igrejas soltam pipas. Aí a Patrícia vai entrar na igreja agora, sei lá, os luteranos são um pouco diferentes no Brasil, né? Mas há dois luteranismos. Mas vamos conversar. Vamos dizer que ela vai para a igreja luterana, os missionários eram dos Estados Unidos. São diferentes dos alemães. Vamos dizer que é pouco diferente lá, tá? Mas vamos lá, bem diferente. Aí vamos dizer que ela tem que fazer uma profissão de fé. E se ela chega e fala assim pro pastor, pro reverendo, como quiser, fala assim, pastor, olha, eu não concordo com esse artigo aqui, não. Você não concorda com esse artigo de fé? O que significa um artigo de fé? Significa que você tem uma mediação, portanto é um meio, linguístico, porque aquilo ali é linguagem, nossa linguagem, de certificação ou a ideia de certeza, de que está a verdade naquela doutrina. É isso que o Rubem Alves está dizendo. É exatamente isso que o Rubem Alves está dizendo. Ele está dizendo, o ímpeto originário das reformas, que não foi uma, foram várias reformas no século XVI. O ímpeto da reforma pressupunha essas duas categorias, liberdade e livre exame de consciência. De repente, ninguém mais sabe que isso era o cerne da questão. Então, as pessoas no século XVII em diante se preocuparam em resumir as verdades bíblicas em confissões, que era o nome. Se você pegar na Sinodal e na Haste, das editoras, Sinodal e Haste, eles têm lá a tradução de um tijolo das confissões históricas protestantes. E o que ele está dizendo é exatamente isso. De repente, isso se tornou uma espécie de óculos através dos quais
O protestantismo na América Latina, mas em grande parte do mundo, começou a lidar com todas as questões. Entende? É isso. Ele está botando esse problema. O Rubem Alves ele quer perverter esse elemento. O protestantismo da reta doutrina, como ele chama no outro livro, ou esse protestantismo da confissão ortodoxa, que é isso que ele está querendo criticar aqui. Da confissão da ortodoxia. Como se isso fosse questão. E para o Rubem Alves isso é coisa séria, porque em outros livros ele vai continuar com essa pegada. Vocês já imaginaram Jesus para Cananeia? Vamos pensar num episódio, Jesus chegando e falando assim, vem cá, tá com quem mesmo? Tua filha tá passando mal? É isso mesmo? Fala aí para mim, qual é a doutrina que você acredita? Não, essa não dá para mim não. Essa aí não. Se você não professar a verdadeira doutrina, não posso curar tua filha não. Vocês já imaginaram isso? Isso é sério. Centurião romano. Vou repetir, o centurião era romano. E tem um subalterno dele que tá com febre, tá passando mal. Você imaginou Jesus falando assim, ei, cara, não dá. Você acredita em quem? Como é que é o nome desses deuses aí? Você imaginou essa bobeira? Pelo contrário, termina esse episódio, vocês se lembram? E Jesus fala para os apóstolos, discípulos, fala assim, olha só, galera, nunca vi tamanha fé quanto essa em Israel. Elogia a fé da Cananeia. Significa o seguinte, que fé para Jesus não tem nada a ver com anuência de doutrinas. A doutrinas. Entende? É exatamente esse o problema do Rubem Alves. É como que a gente se infectou disso. Pegaram? Nem os quadros morais interessam muito a Rubem Alves. Interessa as práticas éticas. O que significa? Qual é a diferença disso? Uma prática ética, ela é inventiva. Né? Hoje eu tive, de manhã, tive que resolver um negócio de carro, furou pneu e tal, e acabou com uma menina que é prostituta, me mandou um recado da central, dizendo que estava precisando, ela tem 3 filhos, estava muito mal e tal, e eu estava sem cesta básica e tal, mas ganhei uma doação. Eu falei, vou gastar essa doação com ela, já que o restante está meio abastecido. E fui lá e comprei os negócios dela. Qual é a regra que me orienta? Qual é o código que me orienta? Se eu me fiasse pelo código, eu estaria me fiando por uma moral. Uma moral é codificada. A relação ética, como pensa o Rubem Alves, ela não é codificada. Ela é inventiva. Ela diz respeito às situações concretas, como se nós nos responsabilizamos pelas relações. Ela não tem um guia rex, ela não tem, sabe, um receituário. Ela diz respeito às experiências concretas. Uma pessoa aflita, que eu já conheço há algum tempo, e está pedindo socorro, e me manda foto. O que você faz? Né? Quando a gente foi estudar o livro do Newton Bonder, tem uma parte inteira que é sobre isso. É como que a tradição dos rabinos critica radicalmente o legalismo, reduzir a vida ao legalismo. E Jesus, a gente tem que lembrar que Jesus era um judeu. Faz parte da tradição judaica a crítica contínua aos códigos, ao peso normativo dos códigos. Sejam os códigos morais, agora o Rubem Alves está levantando a outra bola. Sejam os códigos doutrinários. Entende? É isso. Há um professor da USP, vocês podem procurar, Reginaldo Prandi, um grande sociólogo, especialista em religiões de matriz africanas, um grande sociólogo. Esse cara fez uma tese de doutorado sobre a inexistência da moral no candomblé. Porra, gerou um problema isso, mas gerou uma... Tipo, foi um negócio assim, muito polêmico. E ele disse o seguinte, o candomblé, ele tem elementos éticos, mas não códigos morais. Eu poderia falar identicamente isso de Jesus de Nazaré. Sabe, no processo contra Jesus, ele é incriminado juridicamente, moralmente e doutrinariamente. Jesus não passaria na moral do seu tempo, não passou na moral no seu tempo,
não passou na doutrina do seu tempo e não passou na legislação do seu tempo. Entenderam? Como é que aquilo que é um meio se torna um fim? Uma doutrina é um meio, um código moral é um meio, um código jurídico é um meio, aquilo não é um fim. Palavras de Jesus. Não é o ser humano que é escravo do sábado. O ser humano é senhor do sábado. O sábado foi feito para os seres humanos. Palavras de Jesus. Entende? É uma supressão da orientação moral da religiosidade humana. Não é a moralidade, nem a doutrina, nem a legalidade. Esses são elementos que aparecem, que fazem parte, mas esses elementos eles não são fins em si mesmos. O que o Rubem Alves está falando é que, olha a noção de verdade que eu apresentei para vocês no meio bíblico. Tem a ver com relação. A relação é verdadeira. Não é a certeza do sujeito, é a relação que é verdadeira. É só vocês pensarem o que é uma amizade. E a gente usa essa expressão. Não, a gente tem uma amizade verdadeira. O que é uma amizade verdadeira? É uma relação de entrega, de confiança, de companheirismo. Qual é a doutrina que a amizade segue? Eu quero que alguém me diga. E se alguém falar que não existe verdade na amizade, você está mentindo. Então, na Bíblia, a verdade é uma relação verdadeira. E, de repente, é isso que o Rubem Alves está dizendo, se tornou uma doutrina verdadeira. Entende? A gente está tão adaptado, isso que chama a atenção do Rubem Alves, a gente vai ver no último texto que a gente for ler desse livro. Chama a atenção do Rubem Alves como que a gente está acostumado com antolhos. No final desse capítulo de hoje, que pequenininho, o Rubem Alves vai chamar a atenção para um fato. Por mais que os códigos nos normatizem, a vida, de vez em quando, não consegue se submeter a eles. E é aí que está o segredo. O protestantismo ele vive daí, do protesto, da capacidade de não se reduzir. Como eu disse que a Patrícia gostou, né? A Patrícia é casada com um homem que é discípulo de Mahatma Gandhi, eu já disse isso. E eu tenho certeza que é um orgulho para a Gabi. Mas ela é da Al-Qaeda. Então, ela ficou para mim, ela mandou, a gente conversou, ela gostou da expressão, que foi muito chula da minha parte, mas é séria, da teologia do foda-se. Foda-se significa o seguinte, aqui é bem técnico, é suspender a prescritividade doutrinária, moral e jurídica no âmbito da fé. Vou citar um caso aqui, um caso sério. Na Holanda, esse caso é sério, mas eu vou rir. Na Holanda, uma enfermeira foi presa porque ela trabalhava num asilo com idosos e ela fez um estudo e pegou os idosos de 80 e poucos anos, 90 anos, e percebeu que esses idosos gostariam de ser masturbados. Entendeu? Percebeu que eles gostariam. E perguntou para eles: vocês gostariam que eu masturbasse vocês quando for meu plantão aqui? Quando eu tiver feito todo o meu trabalho? Gostaria. E ela pegava uma luva, vaselina e masturbava os caras. E aí, sempre tem uma filha, né? Sempre tem uma filha de um velhinho. Aí a filha de um velhinho foi lá, viu que o pai estava feliz. Falou: pai, o que está vendo? Aí encheu o saco do pai. O pai confessou o que estava vendo. Moral da história, denunciou a enfermeira, que foi presa. Pô, mas agora vem a melhor parte. Os velhinhos se reuniram para libertar a enfermeira e fizeram um movimento, eu estaria no meio, óbvio, de libertação da enfermeira. Cara, o que aconteceu é que na Holanda, ainda bem que a cabeça estava um pouquinho diferente da nossa, é que começaram a notar que ela não tinha nenhuma intenção de ficar transando com os velhinhos. É que ela chegava lá, masturbava e ia embora. E masturbava o outro, e aí? E que isso dava um resultado na vida dos velhinhos. E era um resultado extremamente interessante. E aí acabaram
questionando se a validade do código de enfermagem não teria que ser relativizado em casos em que performances sexuais melhorassem o paciente. E não teria penetração, não teria nada. Era chegar lá tecnicamente e masturbar os caras. E aí ela foi liberada. Cara, eu li a matéria, achei fantástico. Porque o que ela estava querendo dizer é que, olha, tem um código, sim, mas tem eles. O Newton Bonder vai usar uma passagem que é genial. Tem a lei, não coma porcos. Tem a fome, e eu só tenho porcos. Fico com a lei ou fico com a fome? Entendeu? A gente ainda vai ler essa história, isso está no livro do Bonder. Fica com a punheta. Essa é a resolução. Me desculpe, aqui é a linguagem, não tem outra linguagem. Mas fica, qual o problema? E ficou. E os velhinhos estão felizes. Libertação. Oh, tem tantas maneiras de promover saúde com 80, 90, com 100 anos. Essa é uma delas. Naquele caso, com aquelas pessoas, com aquela situação. Então, a pergunta é, onde está a liberdade e onde está o livre exame da consciência, que eram motores das reformas protestantes do século XVI? Onde estão essas experiências? Pegaram? Onde estão? Primeira coisa, o que significa livre exame de consciência? Resposta fácil de pegar. Significa o seguinte, Rubem Alves diz aqui, vocês podem ler. Quando não havia o livre exame de consciência como um princípio do exercício da fé, eu teria a necessidade de um mediador institucional para regular a minha fé e minha maneira de viver. Livre exame de consciência foi o que aconteceu com Lutero em 1521. Ele foi pego numa dieta, chamada Dieta de Worms, e ele ia morrer porque perguntaram se ele tinha escrito aquela quantidade de livros até então, e se ele falasse que sim, ele poderia ser condenado pela Inquisição. Se ele falasse que não e revogasse, ele estaria traindo a si mesmo. Lutero, que falava o alemão daquele tempo, ele percebeu, é óbvio, todo mundo sabe isso, quem estudou minimamente alemão, que em alemão existem duas palavras para consciência. Uma que é consciência no sentido de estar consciente de alguma coisa, ou seja, ser sabedor de algo. Outra consciência é no sentido de consciência ética, de ser responsável por. Se alguém falasse, olha, você sabe quantas pessoas morreram de ontem para hoje por causa de Covid? Segundo os relatos da mídia? Não sei. Não sou consciente. É nesse sentido, primeiro. O outro é responsabilidade ética. É o que cabe a mim, irrevogável a mim, na situação que é minha, não é da Lúcia. Então, Lutero pede um dia para pensar na resposta, porque diz ele que não queria trair a consciência. Isso é o livre exame de consciência. E aí, eu vou pegar o meu livro, que eu tenho um livro que eu cito essa oração, vou ler para vocês a oração dele. Que ele vence o demônio. O que era o demônio? O demônio que atingia Lutero era não assumir a consciência. Então, eu vou ler para vocês essa oração. Espera aí. Vou ler só a última parte. Ó, meu Deus, onde estás? Onde estás? Vem, eu te rogo, estou pronto. Eis-me aqui, preparado para entregar a minha vida pela tua verdade. Sofrendo como um cordeiro, porque a causa é santa e não é minha. É a tua própria causa. Não te deixarei ir. Não, não, por toda a eternidade. E ainda que o mundo esteja abarrotado de demônios, e este corpo, que é obra das tuas mãos, seja arrastado, pisoteado, cortado em pedaços, reduzido a cinzas, minha alma é tua. Sim,
tenho a tua própria palavra para assegurar-me disso. Minha alma pertence a ti e habitará contigo para sempre. Amém. Ó Senhor, dá-me ajuda. Amém. E ele vai para a dieta no dia seguinte. E aí chega lá, ele vai enfrentar cardeal Aleander, que é um cardeal que poderia mandá-lo, né, para as chamas. E aí ele chega e diz assim, para os inquisidores: visto que vossa sereníssima majestade e vossas senhorias exigem uma resposta simples à pergunta de ontem, quero dá-la sem cornos e sem dentes da seguinte forma: a não ser que seja convencido por testemunhos das Escrituras, ou por argumento evidente. Estou vencido e convencido pelas Escrituras, por mim aduzidos, e minha consciência está cativa nas palavras de Deus. Não posso, não quero retratar-me de coisa alguma, porque trair a consciência não é justo e nem seguro. Que Deus me abençoe. Amém. Isso é o livre exame da consciência. Responder pelo lugar que é meu, que ninguém pode responder, é se relacionar com Deus no meu lugar, que não é de mais ninguém. Isso é a relação imediata da fé. A fé é liberdade dessa consciência, que é a consciência por se responsabilizar pelo seu caminho, pela sua situação. Ninguém se responsabiliza nesse lugar. Esse lugar é meu. É isso que o Lutero está dizendo. Trair a consciência não é justo e nem seguro. Entende? Então, no livre exame da consciência, o que acontece? A graça pode ser a sacerdotisa que quiser, pode ter estudado o que quiser. Mas a relação entre mim e Deus não é mediada por ela. E ela não responde pelo meu lugar. Isso é o livre exame de consciência. Portanto, não há rédeas. Nenhuma instituição faz a mediação entre mim, Deus e minha situação. Ninguém. A graça pode me ajudar, me dar uma palavra, me aconselhar, mas quem vai decidir sou eu. E ai de mim se vender o livre exame de consciência pelas mediações dos conselhos da graça. Ai de mim. Segunda palavra que o Rubem Alves fala: liberdade. Não vou nem falar dos detalhes do que está aqui no texto, mas a liberdade é o seguinte: liberdade para Lutero e para ele, Rubem Alves, não é livre-arbítrio, não é escolher entre A, B, C ou D. Lutero diz que não é isso. É liberdade de ser. Lutero diz que a graça de Deus me torna livre para eu ser. Não é para eu seguir a doutrina, é para eu ser. Lutero tem uma época lá no pensamento dele que ele vai dizer que tem a ver com doutrina. Depois ele vai meio que dar um passo atrás. O Rubem Alves não está interessado tanto se o Lutero disse A, B, C. Ele pega a intuição e diz: é isso. A graça me faz ser. Ser quem? Gabi. A Gabi ser Gabi. A Patrícia ser Patrícia. A Ruth ser a Ruth. É isso. E se a graça, se a Ruth, na situação dela, está vivendo luto, faz a Ruth viver luto. É isso. Não é uma marionete. É libertar a Ruth para o lugar que é dela, que não é meu. A Ruth está chorando a morte do sobrinho. O que eu posso fazer é estar com ela. Mas eu não posso retirá-la desse lugar. A graça de Deus a faz estar sendo ela nesse lugar. E o livre exame de consciência faz que ela ouça todo mundo aqui, todos esses estudos, e se pergunte:
isso vai me fazer decidir melhor o meu lugar? Entende? Pastor, padre, bispo, papa, se for rédea, temos que jogar fora. Se for rédea, temos que jogar fora, porque não são rédeas. Ninguém é rédea. Livre exame de consciência e liberdade retiram a infantilidade das espiritualidades que precisam de bengala. Vamos ouvir o Salmo 23. Minha vara e o meu cajado te consolo, né? Tua vara e teu cajado me consolam. Essa é a expressão. Mas eu ia falar como se fosse da parte de Deus. Vamos lá. O que é a vara? Já sei isso tantas vezes. É tão basicão. O que é a vara? E o cajado? O cajado apoiava o pastor. O pastor tinha lá para caminhar. Ele subia caminhos íngremes, montanhas, montes. Tá? E a vara? A vara, ela tocava nas ovelhas. Para quê? Para as ovelhas andarem. É muito engraçado. Dava uma porradinha. Vai, caminha, caramba. Tá parado aí, tempão. Vamos pensar nessa imagem. A imagem não está falando que o pastor tem uma bolsa. E vai botar todo mundo na bolsa. Ele tem uma vara. E ele toca. Para quê? Para que a ovelha caminhe com as patinhas dela. Entendeu? O Rubem está interessado nisso. Aí eu vou numa igreja que eu ligo para o pastor todo dia que eu vou pagar uma conta de luz. O Jonas, não vou contar a história do Jonas, que é fantástica. Uma vez o Jonas e a Maria José me contaram que o Jonas tinha uma pessoa que era bem mais velha que ele. Se era mais velha, bem mais velha que ele, tem idade de ser minha tataravó, então. Então, tinha uma senhora que podia ser minha tataravó, que toda semana, ligava para ele e deixava recado na secretária eletrônica, na época que tinha secretária eletrônica, e falava assim: pastor, estou ligando para falar que meu exame de urina diz que eu estou bem. O senhor tem alguma palavra para mim? E aí ele não atendia. Aí quando falava com ela, falava assim: que a senhora continue nesse caminho, não sei o que lá. Até que um dia, a Maria José que me contou isso. Essa moça ligou e falou assim: pastor, meu exame de fezes. Deu um problema. O senhor tem alguma palavra para mim? Aí a Maria José comentou. E aí, e disse assim para mim, estávamos eu e Rosana, me lembro até a data, 2007. Aí estávamos eu e Rosana assim, e eu rindo. E a Maria José, e ele que me contou, a Maria José fez o seguinte comentário: essa mulher não sabe nem cagar? Grossa, sabe? Deu logo a patada. E o Jonas falou assim: não é bem isso. E eu falei: Jonas, mas é absurdo, cara. Essa mulher te ligava toda semana para pedir uma palavra. O que é engraçado é que tem pastores que vão sempre fazer isso e não vão dar o toque da vara. Caminha. Vão se nutrir da dependência que destrói o livre exame da consciência, que destrói as possibilidades da liberdade de ser. Entende? Mas às vezes o pastor faz isso para o ego dele, né? Não deixa o outro crescer para poder... A gente gosta pouco de ver a liberdade do outro, né? Eu vi, Odília. A gente gosta pouco de ver a liberdade do outro, né? A gente gosta pouco. E é um sistema que vai se fechar. É doutrina, subserviência, dependência, né? É um círculo vicioso. Isso não quer dizer que o pastor não está presente, não, nós vamos lutar e tal. Mas se isso for um fim em si mesmo, é isso que vai ser o problema para o Rubem Alves. É o problema de que a gente se esqueceu
de que a força revolucionária do protestantismo está na celebração da liberdade e do livre exame de consciência. Está na quebra das bengalas e na possibilidade de um caminho, de uma caminhada com os pés no chão, firme. Eu estava pesquisando lá no meu livro lá sobre o Zé Pilintra, né, que é o malandro, e fiz uma pergunta lá para ele, que está no livro até, e não me lembro o que que... porque ele tinha um cajado. Me mostraram um cajado não, uma bengala. Mas o malandro geralmente é capoeirista, tal. E eu perguntei por que aquela bengala. Ele abriu, e a bengala tinha uma pequena faca, assim. E aí ela fala assim, bengala não é para apoiar, é para cortar entrave. E aí tirou a faca, ela tinha um negócio assim por dentro, que é a bengala de malandro, é isso. Não é para apoiar, é para cortar, como se fosse cortando entrave. E aí ele falou que é claro que aquilo não era literal, aquilo é uma religião, né? Aquilo é um símbolo. E aí eu falei assim, mas olha, vocês são chamados de guias. Um guia, como é que fica isso? E ele, tá no livro, ele deu a seguinte resposta para mim. Guias só apontam para caminhos possíveis, mas nenhum guia faz do caminho de ninguém. Isso é livre exame de consciência, diria o Rubem Alves. A Bíblia aponta caminhos. A Bíblia não vai pagar meu imposto de renda esse ano. Se eu não for lá pegar toda a documentação, como eu fiquei devendo quase 20 mil reais à Receita, por uma merda que foi feita pelo Bennett na época, e eu fui um responsável porque não vi que tinha um problema no documento do Bennett. A Bíblia não foi lá, caminhou com os pés e pagou minha dívida na Receita. Eu tive que dar mais aula, eu tive que trabalhar. Agora, a presença da graça me possibilitou fazer esse caminho. É isso. O Rubem Alves está interessado nisso. Entende? Ora, com isso, o Rubem Alves vai botar o problema. Se a verdade se torna certeza, e se essa verdade, tornando certeza, se torna verdade doutrinária, codificada, qual é o desdobramento imediato disso? Inquisição. Não sei se vocês sabem. Inquirere é o verbo latino, de onde vem inquisição. É perseguir. E o Rubem Alves coloca um detalhe muito interessante. O maior perigo para instituições dogmáticas, portanto, para as instituições que vivem da regulamentação da vida alheia. Vamos traduzir esse português claro. Das instituições que vivem de cada regra. É isso que o Rubem Alves está dizendo. O maior problema delas não é quem erra no código moral. Porque muitas vezes a pessoa vai lá e faz uma merdinha e chega para o padre e fala assim, eu vim me confessar, eu quero perdão. No fundo, não é bem um pecado moral que interessa para essas instituições. Interessa aqueles que questionam a base dessas instituições. Aqueles que questionam os regimes de verdade que organizam essas instituições. Aqueles que questionam a legitimidade das verdades que ele vai chamar de cristalizadas das instituições. Em outras palavras, qual é o grande perigo dessas instituições? A figura do herege. O herege, ele coloca em xeque as verdades doutrinárias e as verdades dos códigos morais. É isso. Não é o pecadorzinho. O pecadorzinho vai lá e paga alguma coisa e faz alguma coisa, ele se retifica. Não é aquele que quer ser retificado. É aquele que está questionando a necessidade de retificações. Quando a gente fala reta doutrina, ortodoxia ou reta opinião, esse reto, na Inquisição, ele vai funcionar como um mecanismo de correção. Ou seja, tem o desvio e a retificação. Então, mata-se, persegue-se. Daí, Inquisição. Silencia-se. O questionamento do Rubem Alves é
é exatamente esse. Como que a gente sabe que a gente está na doutrina verdadeira? Resposta do Rubem Alves, que nós já vimos da vez passada, e não vou me aprofundar. Porque tem sempre alguém que, ao dominar a instituição, domina a verdade da instituição. E ele vai retornar para o que nós vimos da vez passada. Ortodoxia e heterodoxia, ortodoxos e hereges, só tem uma distinção: o lugar político que ocupa no mundo. Ortodoxos são fortes politicamente. Se Jesus fosse ortodoxo nesse sentido, ele estaria no Sinédrio, nos 72 notáveis da política e da religiosidade judaica do seu tempo. Jesus era um pregadorzinho de rua. Era um itinerante. E ele falava em sinagogas, ele não falava do templo. Sinagogas eram capelinhas. A gente geralmente não tem, sabe? Jesus era um camarada, vivia ali, sabe? Era Carioca, Cinelândia, aí de vez em quando ia para Campo Grande, era Jesus, sabe? Realengo, entende? É isso. Não chegava no Alto Leblon, não. Quando chegou na entrada triunfal de Jerusalém, foi assassinado. Chegou, morreu. Entende? Então, quem é o herege? É o fraco, porém o insubmisso. Quem é ortodoxo? É o forte e, portanto, perseguidor. O que faz o Rubem Alves é bem legal, já terminando o texto. Ele mostra que essas verdades doutrinárias, dos códigos morais, dos códigos jurídicos, que socializam, regulam um certo núcleo social, como a igreja é um núcleo social, a família é um núcleo social, o bairro e assim por diante, por mais que a gente se adapte, o ser humano tem uma coisa estranha, ele consegue não se adaptar como um todo. Por isso a heresia é importante, porque ela é sinal de que o código não nos domesticou cabalmente. E revela exatamente o ponto fraco das doutrinas, que é não conseguir nos submeter por inteiro. Por isso, para o Rubem Alves, a gente ainda vai ver isso melhor, mas já posso dar aqui uma resposta. A essência da experiência protestante do Rubem Alves está na fraqueza e na insubmissão. Entenderam? Sermos fracos e fracas. Por quê? Porque a gente não quer instituição para ficar cagando regra para os outros. A gente quer anunciar a possibilidade de liberdade, de livre exame de consciência e de experiências éticas que sejam criadoras e não domesticadoras. É isso. E nada mais. E isso é tudo. Entende? Então, quando o Rubem Alves faz questão de correlacionar certeza e inquisição, qual o propósito dele? Mostrar a grandeza da exceção. Ou seja, a vida se faz vida na exceção. Como disse Simone de Beauvoir muito bem, quando uma existência se torna adolescente, ela diz, adolescente não tem nada a ver com a idade, pode ser com 80 anos de idade. Ela descobre a farsa das verdades que domesticaram seu caminho. E começa a sentir o cheiro da liberdade. E aprende, de uma vez por todas, o valor de dizer não. Simone de Beauvoir diz isso. Por uma moral da ambiguidade. Adolescente é quem sentiu o cheiro, sabe? E notou a farsa, que são esses códigos. Porque esses códigos deixaram de ser meios e se tornaram fins. Esse é o problema de toda a doutrina. Eu não tenho problema nenhum com meus amigos espíritas, nenhum. E eu li Kardec. Inclusive, eu fiz aula
Eu fiz aula de catequese, muitas aspas no catequese, sou o que estou chamando, de doutrina espírita, em Botafogo, quando eu morava em Botafogo, para conhecer melhor. Mas tem uma coisa que eu falo para eles, que são meus amigos. Vocês têm o mesmo gesto que a gente. Aquilo que era um meio se tornou um fim. Como é que vocês conseguiram engarrafar o mistério? Tem uma história taoísta, portanto chinesa, que diz que o discípulo chega para o mestre e fala assim, mestre, consegui um filhote de dragão. Filhote de dragão. E o mestre fala assim, que maravilha. Aí ele falou assim, eu não sei como é que eu vou fazer para criar esse dragão. Aí ele falou assim, tem que arranjar um lugar. Aí ele foi em casa e buscou uma garrafa de família maravilhosa e cabia direitinho o dragão. E aí mostrou pro mestre, mestre, botei o dragão. Ele falou, cuidado com o dragão, hein? E aí o dragão cresceu dentro de uma garrafa. E aí o discípulo chega pro mestre e fala assim, mestre, tem um problema sério, o dragão cresceu. E para ele sobreviver, eu tenho que quebrar a garrafa. Mas se eu quebrar a garrafa, eu estou quebrando uma relíquia da família. O que eu faço? E aí o mestre responde, esse é o verdadeiro mestre. Não sei. Mestres não botam dragões em garrafas. Essa é a resposta, cara. É mais ou menos isso. Botou Deus na doutrina? Fudeu. Botou a vida no código? Fudeu. Desculpa o palavrão? Fudeu. Porque é um dragão na garrafa. Como é que faz agora? Entende? Se adaptou a ter bengala, como faz para caminhar sem? Esse é o problema. Se acostumou que um pastor, um padre, quem quer que seja, o guru, ele resolve todos os teus problemas e no dia que ele morre, entende? Sabe? Existem dependências químicas, existem dependências religiosas. Dependências religiosas, a gente não tem ainda sequer profissionais capazes de ajudar a gente a se libertar delas. Entende? É sobre isso que está dizendo o Rubem Alves. Esse é um texto para denunciar o esquecimento da liberdade do livre exame de consciência, mas, sobretudo, para dizer a vida não consegue inteiramente se submeter aos códigos. Sempre o dragão vai querer explodir a garrafa. No fundo é isso, sabe? E a gente vai ter que dizer, era uma relíquia da família, mas o dragão precisa crescer e aprender a voar.